De volta com as últimas notícias do Fluminense nesta sexta, aquele plantão esperto para deixar você muito bem informado nesta véspera de jogo, né? Amanhã Fluminense e Corinthians, partida extremamente importante nesta luta contra o rebaixamento. Falei que hoje seria um dia importante no CT Aquela Sachilha, afinal de contas, foi a última atividade que o técnico Mano Menezes comandou antes do jogo de amanhã. Ele que não estará à beira do gramado, como sabemos. Sidney Lobo, auxiliar técnico, vai comandar a equipe. O Mano está suspenso, assim como Paulo Henrique Ganso, assim como John Ares. E o Fluminense terá, infelizmente, outros desfalques importantes. Eu vou trazer informações para vocês aqui em relação aos jogadores lesionados que estavam em transição. Se um deles, pelo menos, alguns, vão poder ficar à disposição do Mano, se teremos alguma novidade muito relevante. A princípio, sim, um time bastante modificado para o jogo de amanhã. Então fique até o final deste vídeo, deixe o seu like se você puder, deixe o seu comentário, verifique se você está inscrito aí no canal do Léo. Se você não tiver inscrito, se inscreva aí, porque é muito importante isso, tá? Não custa nada, é de graça e ajuda demais, assim, uma enormidade. Falando sobre o jogo de amanhã já, 28 mil ingressos, foi a última parcial que a gente teve, né, para o jogo de amanhã. Espero que o torcedor possa comprar mais, fazer mais check-in para essa partida. Como eu disse, cara, não há, é totalmente compreensível a falta de motivação, o desgaste emocional com o desempenho do time em 2024, né, com a falta de rendimento, às vezes em alguns jogos de luta, sabe, de uma mínima capacidade emocional para segurar os resultados. Mas numa situação como essa, se a torcida largar, aí realmente não sobra absolutamente nada. Infelizmente, essa é a realidade. É o torcedor, como já vem fazendo ao longo de todo esse ano, pegando, empurrando esse time, empurrando essa tranqueira até o final do ano para a gente conseguir alcançar minimamente os objetivos necessários. No caso do Campeonato Brasileiro, é permanência na Série A, é sair desse C4, e esse jogo é como uma decisão. É assim que ele deve ser encarado. Mas infelizmente há esse tanto de desfalques. Hoje o Fluminense, inclusive, confirmou a informação que eu trouxe mais cedo aqui para vocês em relação à lesão do Martinelli, lesão no tornozelo direito. Falei para vocês que ele, inclusive, é dúvida para o jogo da próxima terça-feira contra o Grêmio. E aí o clube confirmou aqui que ele já está em tratamento, né? Os amigos lá do GE até informaram que foi um edema ósseo no tornozelo. E edema ósseo é sempre um tanto quanto preocupante, porque é uma dor chata também. Então tomara que o Martinelli consiga se recuperar, porque por mais que a gente sabe que ele não esteja rendendo bem, que esteja numa fase ruim, quanto menos opções você tem, mais complicada fica a situação, porque o time já tem outros tantos desfalques, né? E agora, se juntando a esses outros que já estão fora, é realmente um ano de 2024 para se esquecer em relação à questão física, departamento médico do Fluminense. É um negócio impressionante. Pois bem, Martinelli está confirmado, está fora do jogo. Agora, em relação aos jogadores que estavam em transição, Marquinhos, Cano, Nonato, Kevin Serna, que tinham a possibilidade de ficarem à disposição do Mano. O que eu apurei é que eles não trabalharam normalmente com o grupo no treino dessa sexta-feira, novamente, assim como no treino de ontem. Essa informação também foi publicada um pouco antes pelo amigo José Ilan. Eu confirmei essa informação posteriormente, dando conta de que eles não trabalharam normalmente com o grupo nesta sexta-feira e, desta forma, dificilmente serão relacionados para o confronto. Então, o Mano tem opções bem limitadas para o jogo de amanhã, e aí a gente, naturalmente, vai esboçar aqui um time titular para esse confronto. Já fiz isso pela manhã, mas assim, ouvi mais algumas coisas. A tendência é de que o Esquerdinha seja mantido, apesar de que havia uma dúvida em relação, uma preocupação em relação ao emocional dele, né, por tudo que aconteceu no jogo contra o Grêmio. Então o Guga poderia ser improvisado ali. Tive a informação de que o Renato Augusto chegou a ser testado no time titular, mas a tendência é de que o Mano vá com uma equipe um pouco diferente, mas em termos de estrutura tática parecida com a que enfrentou o Grêmio. Com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Esquerdinha. Aliás, tem a possibilidade do Ignacio começar no lugar do Thiago Santos? Até tem. Isso aí eu não consigo confirmar se ele treinou no time titular. Quando eu falo para vocês, quando tem informação, eu falo para vocês. Quando não tem, eu não vou ficar aqui chutando. Pode, pela lógica, até pode. Ele fez um jogo bom contra o Vasco, por esse prisma, né? Mas
pela lógica geral, eu acho que o Thiago Santos deve ser mantido porque ele vem fazendo jogos corretos ali ao lado do Thiago Silva. A não ser que o Mano queira, de fato, firmar ali o Ignacio como uma dupla fixa do Thiago Silva, a dupla titular. A gente vai para o meio de campo com o André Alexander. O Alexander hoje treinou. Ele vem lidando com dores, como eu informei mais cedo, mas ele treinou e deve ir para o jogo. Então a gente deve ter André, Alexander e aí o Bernal como titular. É possível. Com o Lima também, esses 4 jogadores no meio de campo, o Lima um pouco mais adiantado, teria ali uma trinca de volantes. É diferente porque você não tem Paulo Henrique Ganso, que é um homem da criação, é o cara que dá, né, que organiza o time, então você perde, não tem ninguém que faça o que o Ganso faz. O Renato Augusto poderia ser esse cara, mas acho que apesar dele ter sido testado, acho que ele vai ficar com opção no banco de reservas. Não acho que o Mano vai começar com o Renato Augusto. E aí no ataque, eu acho que a gente vai de Keno e Cauã Elias, né? Eu já dei minha opinião sobre Keno aqui algumas vezes. Quem acompanha as transmissões de Jornada KTO 1902 sabe disso. Eu sou contra totalmente o Keno titular hoje. Acho que é um jogador que não vem rendendo nada, absolutamente nada esse ano. Teve aquela questão com a torcida. O jogo contra o Grêmio foi simplesmente pavoroso. E assim, é assustador como o Terans, um jogador de 14 milhões de reais, não tem a mínima capacidade de entrar nem em situações como essa. Pode ser que ele tenha a possibilidade dele começar jogando, até pode ser que tenha, eu não tenho essa informação por enquanto. Mas eu arriscaria até ir com o Terans nessa posição do que o Keno. Mas acho que a tendência é de fato o Keno começar ali como titular. É uma incógnita, no entanto, tem essa opção do Terans, tem outras possibilidades aí. O Lima é um jogador que se movimenta bastante, então ele pode cair pela beirada também quando tiver a necessidade. Sendo essa a formação, o Bernal e o Alexander, principalmente o Alexander, creio eu que o Alexander seria um meia pela esquerda, vai ter que apoiar bastante para o Fluminense ter chegada de área, senão o time vai ficar sem chegada de área nenhuma, aí não adianta, o jogo não vai fluir. Vai ser um grande desafio. A realidade é essa, vai ser um grande desafio esse jogo para o Fluminense, com todas essas limitações, todos esses problemas. O Mano vai ter que organizar o time muito bem taticamente, tudo vai ter que funcionar muito bem para o Fluminense conseguir chegar a essa vitória. Mas essa é a triste realidade de 2024. São muitas questões, algumas por azar, outras por incompetência, e dessa forma cabe à comissão técnica encontrar um jeito de fazer esse time ganhar esse jogo. Amanhã, acima de qualquer coisa, cara, é vencer. É conquistar 3 pontos e o resto a gente vê depois. Porque o desespero realmente é grande, é um confronto direto. Então não importa como, mas essa vitória precisa acontecer. Só para fechar aqui, pessoal, e não tomar muito tempo em relação a isso, ontem eu trouxe a informação sobre a questão do Evanilson e o vídeo que foi publicado ontem aqui no canal do Leste. Quem não assistiu e quer entender toda essa história, ontem, o segundo vídeo de ontem, eu explico toda a situação do Evanilson. Aquelas informações ali estão corretas, a conta, a lógica, está tudo certo. Só que, para quem acompanha também o Jornada, KTO 1902, aliás, se você não acompanha, vou até deixar o link aqui no comentário fixado para você se inscrever lá se puder. É um projeto muito importante para nós, né? Um projeto que a gente montou, uma equipe que a gente está montando ainda, na verdade, e crescendo para transmitir os jogos, para ter uma cobertura especial de Fluminense como vocês merecem. Então, se vocês puderem me apoiar também nesse projeto, se inscrevendo ali vai ser muito importante, conto com vocês. Ontem, durante a live Jornada, a comunicação, a assessoria de imprensa do Fluminense entrou em contato comigo para passar uma informação diferente, tá? Que na verdade o Fluminense teria 6% do total da negociação entre Bournemouth e Porto, e não é essa a realidade. Tá? A informação que eu tinha publicado antes era correta, estava correta. O Fluminense tem direito a 6% dos 20%, sobre os 20% que até então a Tombense detinha em relação ao Evanilson. Tá? Então foi um erro da comunicação do Fluminense, da assessoria de imprensa do Fluminense, que acabou entrando em contato comigo hoje novamente, e aí esclarecendo qualquer dúvida que ainda tenha ficado. Então eu fiz uma publicação no Twitter, nas redes sociais, reafirmando tudo que eu disse ontem, só que hoje a gente teve acesso aos valores oficiais, porque o Porto foi lá e divulgou todos os detalhes dessa negociação. Cara, e como é bom isso, né? Como poderia ser sempre assim, né? Transparência,
né, comunicação direta, não tem desconfiança, não tem isso nem aquilo, ó, aconteceu isso, pagamos tal, não teve intermediação. Cara, quem dera se no futebol brasileiro as coisas funcionassem desse jeito, né? Se os clubes entendessem que eles precisam prestar contas ao torcedor, falo para todos, né? O mais rápido possível quando as coisas acontecem. Mas vamos lá. Hoje o Porto confirmou os valores da compra dos 20% dos direitos do atacante Evanilson, que pertencia a Tombense. O clube português adquiriu essa parte por 4.750.000 euros, isso dá 28 milhões e meio de reais. Então a Tombense vendeu os 20% que tinha por 28 milhões e meio de reais, tá? E aí, como informei ontem, o Fluminense tem 6% deste valor, não do valor total da negociação. Ou seja, por essa parte, o clube vai receber 1.700.000 reais. Somando ao mecanismo de solidariedade, do qual o clube terá aproximadamente 4% do valor total do negócio, isso dá 11.200.000 reais. Ao todo, nessa negociação, o Fluminense vai receber cerca de 12.900.000 reais, quase 13 milhões. Importante, o Fluminense não recebeu e não sabe quando vai receber esse valor, porque depende do que foi acertado entre Porto e Tombense em relação à forma de pagamento, parcelamento, qual o prazo, quando eles vão pagar. O Fluminense tem que receber esse contrato para daí então tomar ciência dos prazos envolvidos e saber quando vai receber essa grana, beleza? Importante destacar aqui que no comunicado aqui do Porto, eles afirmam que desses 20% que eles compraram da Tombense, tem uma parte que é fixa, 3.250.000 reais. E o restante, 3.250.000 euros. O restante, 1,5 milhão de euros, é variável. Então, o que o Fluminense tem certo mesmo para receber desses 20% é 1.100.000 reais, que é o fixo. A parte variável vai depender se vai receber ou não. Então, só para esclarecer essa situação para vocês, acho que não ficou nenhuma dúvida em relação ao que deu muita polêmica ontem, e eu estou aqui reafirmando os números que eu trouxe ontem, agora acrescentando aí tudo que foi divulgado pelo Porto hoje. Beleza, pessoal? Então é isso. Qualquer novidade, qualquer nova informação, eu volto aqui, como sempre, para atualizar vocês. Amanhã, a partir das 6 da manhã, como sempre, pré-jogo do canal do Leste, com todas as informações, como vocês já estão acostumados, de Fluminense e Corinthians. Um grande abraço e até!